Senhores, a pergunta não é quando será a prova, mas sim se estaremos preparados. Não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Massa pra caralho! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Senhores, eu não escutei! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! O gaúcho não gritou! Porra, gaúcho! Vai pagar 10, Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Massa demais, velho! Eu não tem serviço melhor que esse! Vamos lá de novo pro gaúcho gritar! E eu vou gritar junto com você, gaúcho! Vai pra onde? Já gritaram que você vai pagar 10 de novo, vai! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 20 logo? Vamos lá! Ó! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Grita, fecha a cara, gaúcho! Fecha a cara, isso é caveira, pô! Tá rindo por quê? Fecha a cara! Tá rindo por quê? Boa! Fecha a cara, velho! Mostra pra concorrência que você é LJano e a concorrência é porrada na cara, filho! Vamos lá! LJano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! Caveira! Valeu, galera! Visão! Pra ser LJano tem que ter visão! O primeiro a acreditar no sonho é você! Não fica esperando de ninguém, não! Tem que virar pra você e falar, eu vou parar de contar a história de outras pessoas. As pessoas vão contar a minha. Chega amanhã, detona aquela merda, pô! Agora não passei pelo estudante, você quer, pererê? Se vira até seus pulos! Fecha a cara! Cabeira! Vocês querem passar nesse concurso, vocês querem quebrar essa prova! Vocês não estão aí pra brincar, não, pô! Vocês têm que ir violência! Tudo que você esperou de sua vida, tudo que você passou de raiva, tudo que jogaram na sua cara, tudo que disseram que você não ia ser, amanhã vai cair por terra, porque você vai fazer diferença cabeira, pô! Aqui nessa sala, não tem só o sonho de cada um, não, pô! Junto com o sonho dos senhores, tá o sonho da mãe, tá o sonho de um irmão, tá o sonho de um parente próximo, de um amigo, tá o sonho de alguém que tá esperando você passar para mudar de vida, parceiro. Pode ter certeza que tem alguém que você nem conhece e tá esperando que você passa. Pra quê? Pra utilizar você como exemplo. Não brinca! Que a gente não veio por acaso, parceiro! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Olá, LJano, LJana, eu sou Marina Couto e hoje nós vamos começar a nossa missão 100 dias. Galera, nessa série de aulas nós vamos resolver muitas questões de português e tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre as matérias que mais caem no concurso dos bombeiros MG, tá bom? Então segue aí, inscrevam-se no nosso canal, tá? Ativa a notificação para vocês saberem tudo que a gente pode apresentar aqui de novidade para vocês. Além disso, sigam as nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas as questões, todas as promoções, tudo que acontecer aqui no LJ Aulas Online. Então, vamos lá? LJ Aulas Online. Galera, antes da gente ir aí para nossa aula, eu preciso falar com vocês sobre algumas coisas muito importantes. Dentre elas, a gente tem aqui os links que estão na descrição desse vídeo, tá? A gente tem um link do grupo do WhatsApp, que é muito importante para que você possa tirar suas dúvidas e receber também todas as nossas notificações e não perder nenhuma programação do LJ. Além disso, a gente tem o grupo do Telegram. Guarda aí, porque esse grupo é muito importante. Por que esse grupo é super importante, Mar? Porque é lá que rolam os links
dos simulados online. É isso mesmo, a gente vai ter simulado online e vocês só recebem o link pelo grupo do Telegram. Então pega aí na descrição. Além disso, a gente tem o nosso curso aí online dos bombeiros, que tem toda a discussão da matéria, as questões, material de apoio, tá? Então fica por dentro. Outra coisa muito legal é que você pode ganhar dinheiro com os nossos cursos. Você pode se afiliar aí aos cursos online e ganhar para isso, tá bom? Então se liga em tudo aí, presta atenção nos links para você não perder. Outra questão importantíssima é que esse vídeo não fica disponível no YouTube, tá bom? Ele só vai ficar disponível aí no nosso CBMMG, que é o quê? Deixa eu sair aqui para vocês enxergarem, tá? Que é a missão 100 dias, com as videoaulas, mais os PDFs das aulas, mais o plano Tudo ou Nada, que são 60 simulados resolvidos e comentados, beleza? Então, é isso, galera. Vamos lá, que vai dar tudo certo, beleza? Galera, falei também dos simulados, lembra? Olha aí, os simulados, eles são gratuitos. Você não precisa ser L Jordano para fazer o simulado, mas é importante que você seja L Jordano para você ser aprovado, beleza? Então você pode ser, sendo aluno ou não da LJ, você pode fazer aí o nosso simulado. O prêmio online, né? São 2 cursos, o simulado é online. E o link é enviado apenas no grupo do Telegram. Por isso que eu falei com vocês que esse grupo é muito importante. Guarda aí as datas do simulado. Dia 23 de outubro tem uma, dia 27 de novembro tem outro e dia 11 de dezembro tem outro. Os simulados ocorrem no mesmo horário, com os mesmos critérios do edital. Beleza? Beleza. Então, dá aquela curtidinha aí, porque se você não curtir, o nosso vídeo não continua. Então, curte e compartilha, galera. Vamos lá, então. Nós vamos começar com a análise sintática. Mas por que começar com a análise sintática? Porque a galera tem medo de análise sintática, mas eu quero contar para vocês que a análise sintática é uma delícia. E, mesmo sendo uma das matérias mais extensas aí da língua portuguesa, ela é a mais cobrada nos concursos, como um todo. E você não precisa ficar sofrendo mais por causa disso, porque a gente vai resolver aí várias questões. Fechou? Fechou. Galera, vou lembrar para vocês o que é análise sintática, o que a análise sintática estuda, o que é frase, o que é oração, o que é período. Mas tá vendo esse quadrinho aqui do lado? Pois é. Esse quadrinho aqui, você pode, é um QR Code, como vocês bem sabem, e aí se você apontar a tela do seu celular por aí, você consegue pegar um PDF de toda a matéria que nós vamos ver hoje, tá? Eu vou tentar deixar para vocês materiais gratuitos com questões de todas as aulas que eu der, tá bom? Então eu vou deixando, põe o QR Code, você só joga lá e já baixa, fechou? Qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato comigo. Eu tenho muito material gratuito, tudo que vocês precisarem para tirar dúvida. É só ir lá no @prof.marinacouto, beleza? Eu esqueci de falar que eu sou Marina Couto, né? É que eu tô tão acostumada aqui com vocês e eu tô tão ligada com vocês aqui no Bombeiro que eu esqueci de me apresentar. Mas é isso, @prof.marinacouto. Vamos lá, então? Galera, o que é a análise sintática? A sintaxe é a parte do português que estuda a função que as palavras exercem na frase. Significa que se eu escrever assim, Marina é linda, o que é um fato, né? Se eu escrever Marina é linda, morfologicamente, que é a classificação da palavra, né? Ou seja, a classe de palavra, Marina é um substantivo, é um verbo e linda é um adjetivo. A análise sintática, ela não vai analisar, então, essas classes. Ela vai analisar a função da palavra na frase. Então, olha só. Marina, aqui, para a frase, é o sujeito. É um verbo de ligação. E linda é predicativo de sujeito. Então, presta atenção. Enquanto a análise morfológica se importa com a palavra, ou seja, a palavra isolada, a análise sintática
sintática tem como foco a frase. Então, para análise sintática, não importa somente a palavra, vai importar a função da palavra na frase. Por exemplo, lá em cima, ó, Marina, sujeito, é verbo de ligação. Linda, predicativo de sujeito. Mas se eu falo assim, ó, vi Marina na rua, vou colocar vi Marina na academia, porque agora eu tô fitness. Vi Marina na academia. Quem vi? Eu vi. Então, sujeito oculto. Quem vê, vê algo. Verbo transitivo direto. Marina aqui, então, é objeto direto. Tá vendo? É isso que muda na análise sintática. A análise sintática, ela se importa com a frase. Então, lá na primeira frase, Marina é sujeito, mas aqui na nossa segunda frase, Marina já é objeto direto. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, fechou. Então, olha aí. Os janeiros passavam impiedosamente. Os janeiros sujeito passavam verbo intransitivo impiedosamente, adjunto adverbial de modo. Então, a gente tem que lembrar, então eu falei lá que é importante na análise sintática é a frase, tá? É a frase. Então, agora, vamos descobrir o que é frase, o que é oração e o que é período. Então, olha aí, a frase é todo enunciado dotado de significação. Ou seja, tem sentido? É frase. Olha lá, e agora, José? Passagem proibida. Quero fazer uma poesia. Então, aqui tem sentido, ou seja, significação. Então, para a frase só precisa ter sentido. Agora, a oração não, ó, é oração. Para ser oração, tem que ter verbo. Você vai lembrar assim, ó, oração. Qual que é a classe de palavra que indica ação? É o verbo, ação. Então, oração. Para ser oração, tem que ter verbo. Fechou? Fechou. Então, é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. O seu primeiro movimento foi de surpresa. A noite começou a borrar tudo de preto. Fechou? Fechou, Mar. E o período? O período, ele tem que ter sentido e verbo, tá bom? Então, ele tem que ter sentido e verbo. Então, olha lá. É um enunciado constituído de uma ou mais orações. E se ele tem só uma oração, ele é chamado de período simples. E a oração é chamada de oração absoluta. Por exemplo, batatas velhas emergiam de esgotos. Então, olha só, nesse caso, eu tenho uma única oração. É um período simples. Se eu tiver duas ou mais orações, então aqui, ó, se eu tiver mais orações do que uma, aí eu tenho o período composto. Beleza? Período composto. Chama, fechou. Então, lembra aí. Frase tem que ter sentido, oração tem que ter verbo e período tem que ter sentido e verbo. Fechou? Fechou, Mar. Período simples, uma única oração. E essa oração é chamada de oração absoluta. Período composto, duas ou mais orações. Aí a gente vai ver mais pra frente que pode ser composto por subordinação ou por coordenação. Fechou? Fechou, Mar. Então, olha lá. Quando um período ele possui mais de uma oração, ele é chamado de composto. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro inferno. Uou. Então, você tá vendo aí? Quero é uma oração. Por quê? Porque eu tenho um verbo e aqui eu tenho outro verbo, aqueça. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, quero oração principal, que você me aqueça, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Neste inverno, e que tudo mais vá para o inferno. Então, aqui eu tenho outra oração. Então, aqui, oração coordenada, sindética, aditiva. Fechou? Fechou, Mar. Eu não lembro esses nomes de oração. Relaxa, a gente vai ver todas elas. Mas primeiro, vamos pegar então os termos essenciais da oração. Só existem dois termos essenciais da oração. Sujeito, que é o ser, né, a quem o verbo se refere, sobre o qual ele faz uma declaração, e predicado,
E o predicado é tudo que não é sujeito. Então, é o termo que, através de um verbo, declara algo a respeito do sujeito. Então, por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Aí eu vou pegar. Como que eu vou descobrir o sujeito? A primeira coisa, eu vou descobrir o verbo. É. Então, eu vou perguntar: quem é um rio subterrâneo? Aí a resposta é meu pensamento. Então, aqui, meu pensamento, sujeito. É um rio subterrâneo. Aí aqui eu tenho predicado. Fechou? Fechou, Mar, fechou. Então, vamos lá. O sujeito determinado, Mar. Então, peguei. Meu pensamento, sujeito. É um rio subterrâneo, predicado. Aí, você quer, então, aprender a achar o sujeito. E aí você tem que entender que existem várias classificações de sujeito. Nós vamos descobrir isso juntos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar são os tipos de sujeito. Existe o sujeito determinado. O sujeito determinado é aquele, tá? Que já está determinado na frase, ou por estar escrito nela, ou por estar determinado no verbo. Então, ele é determinado quando o ser a que o verbo se refere já é conhecido. Por exemplo, seu Ribeiro enraizou-se na capital. Quem enraizou-se? A gente chega lá, a primeira coisa que você faz é olhar o verbo. Aí você pergunta: quem se enraizou na capital? Aí quem se enraizou na capital foi seu Ribeiro, sujeito. Eu consigo conhecer esse sujeito? Consigo. Então, aqui é um sujeito determinado. E ele é simples. A gente vai ver por que ele é simples ainda, tá? Mas vamos lá. Se eu falo assim, ó, fomos ao cinema. Aí eu pergunto: quem fomos ao cinema? Aí você vai ver. Se tá escrito fomos, tá determinado aqui, ó. Eu sei quem fomos. Quem fomos? Nós. Nós fomos. O nós tá escrito? O nós tá escrito? Não, ele tá oculto. Mas eu conheço quem foi? Conheço, porque é nós. Então aqui eu tenho um sujeito determinado, tá? Um sujeito determinado oculto. Fechou? Fechou, Mar. Fechou. Então, o sujeito determinado, ele pode ser simples se ele tiver um núcleo. Composto se ele tiver 2 ou mais núcleos. Ou oculto se ele não estiver escrito na frase, tá? Assim, escrito do jeito igual a gente viu lá, seu Ribeiro, tá? E você puder descobrir quem é ele, ou seja, conhecer esse sujeito, ou pela desinência verbal, ou, tá? Pelo contexto. Como assim, Má? Se eu falo lá, ó, vou pensar aqui. És um senhor. Lembrei dessa música, ó. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Lembra? Então, és um senhor tão bonito. Deixa eu sair daqui que eu tô na frente, né? És um senhor tão bonito. Olha lá, a primeira coisa que eu pergunto é: vou lá no verbo e escrevo o verbo do jeitinho que ele tá. Quem és? Eu sou, tu és. Então, tu és. Ah, mas por que não é um senhor tão bonito? Porque um senhor tão bonito é terceira pessoa do singular. Um senhor tão bonito é você. E não um senhor tão bonito és, entendeu? Então, ele é e não ele és. Agora, eu sou, tu és. Então, no caso aqui, quem és? Tu.
Então, sujeito oculto é a mesma coisa lá do nós, né? Ou então, pelo contexto, quando eu falo assim, ó, Marina e Barão dão aula no LJ. São muito bons professores, tá? Hoje minha autoestima tá ótima, né? Então, Marina e Barão, olha lá. Quem são muito bons professores? Marina e Barão. Tá escrito aqui? Não, mas está no contexto. Então, é oculto pelo contexto. Fechou? Fechou. Então, olha lá. Sujeito simples formado por um só núcleo. Os sinos silenciaram. Quem silenciaram? Os sinos. Ninguém ousava bulir no patrimônio sagrado. Quem ousava bulir no patrimônio sagrado? Ninguém. Então, aqui, sujeito, sinos, simples e determinado. Ninguém. Quem ousava bulir? Ninguém. Sujeito, simples e determinado. Fechou? Fechou, Mar. Então, olha lá. Podem funcionar como núcleo de sujeito os termos de função substantivas não preposicionados. Então, o segredo é esse. Você vai procurar o sujeito. Você vai procurar um termo de função substantiva não preposicionado e ele vai ser o sujeito. Beleza? Beleza. Então, olha aí. Sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos. Olha lá, o sargento e os cabos nos ensinaram a atirar. Quem nos ensinaram a atirar? O sargento e os cabos. Tem 2 núcleos, núcleo, sujeito composto. O sujeito oculto é identificado pela desinência verbal, tá? Ou por estar expresso numa oração precedente. Estávamos na sala de visitas. Quem estávamos na sala? Nós estávamos. Estava escrito aí? Não está escrito, mas está na desinência verbal. Desinência verbal. Então, olha aí. Desinência verbal. Quem estávamos? Nós. Sujeito determinado oculto. E ele pode também ser chamado de implícito, elíptico ou desinencial. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Os tipos de sujeito também abrangem a oração sem sujeito. Então, peraí. Sujeito simples, um único núcleo. O que é núcleo mesmo? Termo de função substantiva não preposicionado. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, tá bom? Sujeito oculto. O que acontece? Você não tem ele escrito na frase, mas você percebe ele pela desinência ou pelo contexto. Fechou? E a oração sem sujeito também é classificada. Aí a oração sem sujeito é chamada, esse tipo de sujeito é chamado de sujeito inexistente. Ela é bem facinha, por quê? Porque ela é decoreba. Você tem que decorar os casos, não tem jeito, tem que decorar. Então, olha lá. Ocorre quando não existe um ser a quem a ação verbal pode ser atribuída. Por quê? Porque ela vai ocorrer com os chamados verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos sem pessoa, ou seja, sem sujeito. Esses verbos vão sempre ficar na terceira pessoa do singular, exatamente para mostrar que ele não tem pessoa, tá bom? Nas orações sem sujeito, nós temos verbos que exprimem fenômenos da natureza. Por exemplo, não ventava. No dia seguinte, choveu torrencialmente. Então, o fenômeno da natureza. Então, olha lá. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, nesse caso aí, vai ser um sujeito inexistente. Por quê? Porque é um verbo que exprime fenômeno da natureza. Agora, cuidado, porque se eu disser assim, o dia amanheceu lindo, quem amanheceu vai ser o dia, beleza? O dia amanheceu lindo. Fechou? Fechou. Agora, olha só. E se eu disser bem assim, choveram
pétalas no casamento de Marina. Se eu disser choveram pétalas no casamento de Marina, não chove pétala, entendeu? Então, o que acontece? Aí é no sentido figurado. Não é realmente um fenômeno da natureza. Significa que jogaram pétalas. Então, nesse caso, o que vocês vão ficar espertos? Vocês vão olhar se esse verbo está no sentido real. Que aí ele é indeterminado. Fechou? Ou indeterminado, não. Inexistente. Fechou? Fechou. O verbo haver com o sentido de existir, indicando tempo. Ou indicando tempo. Então, olha lá. Havia ali ordem e muita paz. Então, ali, existia ali ordem e muita paz. E este caso aconteceu há bastante tempo. Há muito tempo. Então, a ideia de tempo, tempo decorrido. Fechou? Fechou, Má. Tempo decorrido é tempo passado. Os verbos ser e fazer, quando derem ideia de tempo, pode ser tempo cronológico ou tempo meteorológico. Ó, aí você vai pensar o seguinte: observação. Na indicação com numeral, esses verbos especificamente, tá? Esses verbos especificamente concordam com o numeral. Mas não há sujeito. Fechou? Então, olha aí, minha letra tá horrorosa. Eram 7 horas da noite. Então, mesmo concordando com 7 horas da noite, você tem aqui uma ideia, beleza? De uma oração sem sujeito. Por quê? Porque são os verbos ser e fazer no sentido de tempo cronológico. Agora, no tempo meteorológico, você tem aí o tempo de calor, frio e tal. Então, faz um calor insuportável. Aí, nesse caso aqui, sempre terceira pessoa do singular. Fechou? Esse é o único caso em que há concordância, que é lá no cronológico e quando tem a indicação com numeral. Vamos treinar um pouquinho, então? Vamos lá. Há dias eu o vi passar. O sujeito dos verbos sublinhados classificam-se como. Dá uma olhadinha aí, bota tranquilo, vai lá e pensa aí. Eu vou passar, dá um stopzinho para você fazer e aí vamos lá. Tchandararam. Olha, inexistente e determinado. Vamos lá. Há dias, então, faz tempo. Então, aqui a ideia de tempo decorrido. Decorrido, tá? Então, faz tempo, faz dias que eu vi passar. Aí, verbo haver no sentido de tempo decorrido, sujeito inexistente. Agora, vamos lá. Quem o vi passar? Aí, olha lá. Quem vi? Eu vi. Tá escrito eu? Não, mas eu conheço, eu sei quem é? Sei por causa da desinência. Então, aqui é um sujeito determinado, oculto. Fechou? Sujeito determinado, oculto. Portanto, resposta letra A. Estamos terminando já tipo de sujeito. E aí, depois, na próxima aula, nós vamos ver predicado. Mas, antes disso, falta um sujeito aí que é um pouquinho mais complicado, que é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele ocorre de duas formas, tá? Primeiro, eu não posso determinar. Então, ele é diferente do determinado, porque o determinado, ou eu determino pelo núcleo, ou eu determino pela desinência, né? Que é aquele que é oculto. Agora, o sujeito indeterminado, eu não consigo dizer, por exemplo, roubaram minha lapiseira. Eu não consigo dizer quem roubaram. Eu não posso te dizer quem é, tá bom? Agora, olha lá. Se eu falo bem assim, roubaste minha lapiseira. Quem roubou? Tu roubaste, ok? Então, aí eu consigo dizer. Agora, roubaram. Eu não sei quem, porque se eu falar eles, mas pode ter sido uma pessoa só, entendeu? Então,
O sujeito indeterminado, ele ocorre com o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito identificado. Por exemplo, levam-me à presença do capitão. Alugaram o apartamento. Eu não sei quem me leva e eu não sei quem alugou. Então, aqui, terceira pessoa do plural e não tem nenhum termo aqui que pode ser sujeito. Tá vendo? Porque o apartamento está no singular, não pode ser sujeito, e a presença tem preposição, não pode ser sujeito. Fechou? E aí, por último, a gente tem aí o sujeito na terceira pessoa do singular com o se, tá? Então, nesse caso, ele é seguido de um termo que não pode ser sujeito. Por exemplo, um advérbio, uma preposição ou um adjetivo. Olha aqui, vamos colocar um exemplo. Ó, hoje lê-se mais no computador que nos livros. Ou então, tá vendo aqui, ó? Hoje lê-se mais nos computadores do que nos livros. Aqui eu tenho mais do que, então eu tenho aqui uma conjunção. Isso aqui não pode ser um sujeito, porque não tem função substantiva. Outra questão eu vou colocar aqui, olha só. Vive-se muito na Europa. Então, muito é advérbio, na Europa também. Então, aqui eu vou ter um verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. O se é índice de determinação do sujeito, e aí eu tenho sujeito indeterminado, tá bom? Então, se liga aí. Com o pronome se, pode ter sujeito determinado ou indeterminado. Se ele for determinado, o se é pronome apassivador e vai se ligar a um verbo transitivo direto. Tá? Então, você vai ter verbo transitivo direto, mais se, mais termo de função substantiva não preposicionado concordando com o verbo. Por exemplo, alugam-se casas. Então, eu tenho alugam, verbo transitivo direto. Se, partícula passivadora. Casas é substantivo e concorda com alugam-se. Aí tem a observaçãozinha aqui, que é o macetão. Você consegue passar para a voz passiva analítica. Então, olha lá, casas são alugadas. Aí eu tenho um sujeito paciente. Mas eu posso ter o se como índice de determinação do sujeito. Aí, como que ele vai acontecer? Ele se liga a verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação, mais se, e ele é seguido ou de adjetivo, ou de preposição, ou de advérbio. Fechou? Então, olha aí, precisa-se de empregada doméstica, verbo transitivo indireto, mais se, o se é índice de determinação do sujeito e de empregada doméstica aqui, tá? Preposição, objeto indireto. Fechou? Fechou. Então, será que ficou alguma dúvida? Vamos ver. Vamos fazer alguma questãozinha aqui. Se suprimimos o pronome indefinido ninguém e acrescentamos o se, a forma verbal informou na frase ninguém informou que haverá aula, o sujeito da oração principal é. Olha, essa é uma questão um pouco mais difícil. Aí eu quero que vocês prestem atenção. Vamos fazer então? Dá aquele stopzinho e resolve aí. Parará, parará. Posso ir? Eu vou, tá bom? Então, tarará, que haverá aula. Então, vamos lá. Pegou, informou e tirou ninguém. Informou. Acrescentou-se. Informou-se que haverá aula. Beleza? Então, informou-se. Vou até pegar aqui outra cor para vocês enxergarem bonitinho. Informou-se. Verbo transitivo direto. Mas se, o se é partícula passivadora. Que haverá aula? Será que tem função substantiva? Vamos descobrir? Consigo substituir por isso? Então, coloca aí. Os termos de função substantiva podem ser substituídos
por isso. Fechou? Por isso. Então, olha lá. Informou-se isso. Ah, consigo substituir. Então, tem função substantiva, não é preposicionado. Então, isso aqui é o sujeito. Para eu ter certeza, eu passo para a voz passiva analítica. A gente vai ver ainda a voz passiva, tá? Para vocês lembrarem. Mas é só vocês lembrarem. Voz passiva é quando o verbo sofre a ação. Então, olha lá. Que não haverá aula foi informado. Ah, deu certo, Mar. Deu certo. Então, o sujeito é que não haverá aula. Fechou? Então, só para você lembrar aí. Encontra o verbo e analisa o verbo. Acha o sujeito. Para ser sujeito, é um termo de natureza substantiva. Não pode estar preposicionado nem separado com verbo. E ele, não separado com vírgula do verbo. E do predicado, né? No caso, ele concorda com o verbo. Fechou? Vamos ver aí, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Quem ouviram? Aí eu pergunto, quem ouviram? Do Ipiranga está preposicionado, não pode. De um povo heróico está preposicionado. O brado retumbante está na terceira pessoa do singular e ouviram está na terceira pessoa do plural. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. As margens plácidas do Ipiranga é o sujeito. Olha lá. Iam pela estrada deserta os últimos retirantes. Quem iam? Os últimos retirantes. Sujeito. Aí você vai me perguntar assim, Mar, mas aí tem vírgula. Tá vendo que tem uma vírgula antes e uma vírgula depois? Então, ele não tá separado por vírgula, tá isolado. Então, aí não tem problema. Beleza? Por isso que eu coloquei esse exemplo. Olha aí. Todos os dias chegam novas cartas. Todos os dias chegam. Quem chegam? Novas cartas. Sujeito. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, fechou. Opa, peraí. Eu passei errado aqui. Vamos aqui. Agora foi. Vamos aqui, então, para a nossa questão 3. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Aí a mãe responde. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ei, não falaram nada sobre as calotas polares, tá? Não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Então, olha aí o Calvin, hahaha. De acordo com a tira e com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A palavra mãe, no primeiro quadrinho, é o sujeito simples da oração. Volta aqui. Mãe, mãe, mãe. Opa, tá vendo que depois de mãe aí tem uma virgulinha? Eu não posso separar esse sujeito com vírgula. Eu não posso separar esse sujeito, não posso separar o sujeito, né, do predicado com vírgula. Então, aí, o que eu vou colocar? Eu já sei que esse mãe não pode ser, porque está separado com vírgula. Não está isolado, né? Então, não está separado por vírgula. Então, aqui, isso aqui é um vocativo. Então, eu já sei que essa não pode ser a minha resposta, tá? Tá bom, Mar. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, eu já posso aqui colocar F nessa daqui. Já posso colocar F nessa daqui. Agora, olha lá. Letra B. Letra B. No segundo quadrinho, a expressão os poluentes é o sujeito do verbo dizer. Vamos lá. Terceiro quadrinho. Pera. Terceiro? Não, segundo. Dizem que os poluentes que lançamos. Quem dizem? São os poluentes? Uai, Mar, eu não sei quem dizem, né? Eu não sei. Então, a única coisa que eu sei é que alguém diz. Pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, pode ser 1000 pessoas. Então, nesse caso aqui, o sujeito
é indeterminado. Por quê? Está na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum termo da frase. Fechou? Beleza. Então, eu já posso colocar aqui a letra B como falsa. A expressão um moleque é o sujeito do verbo vindo no último quadrinho. Vamos lá. Isso vindo de um moleque. Ó, de um moleque, para começar, que está preposicionado. Então, coloca aí. Não existe sujeito preposicionado. Fechou? Agora, olha lá. O que está vindo de um moleque? Isso. Então, o sujeito é isso. É um sujeito determinado simples. Então, aqui eu já posso colocar falso. Então, a gente já sabe que a resposta é a letra D, mas vamos lá. No último quadrinho, o sujeito do verbo falaram é classificado como indeterminado. Então, vamos ver aqui, ó, como indeterminado. Opa, volta aqui, eu fiz foi passar, né? Ei, não me falaram nada sobre as calotas. Quem não me falaram? Eu não sei. Terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum elemento da frase. Então, nesse caso, sujeito indeterminado. Viu? Tranquilo? Tranquilão, tranquilão? Facinho, né? Então, resposta letra D de jeans. Resposta letra D de jeans. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham pegado aí tudo de sujeito. A gente ainda vai fazer muita questão de análise sintática, então pode ficar tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá? E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Gente, lembrando que a gente tem esses pacotes de correção aí, tá? Então, qualquer coisa, só clicar nesse linkzinho. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Um beijo. Tchau. Salve, salve, LGortanos e LGortanas. Vamos para o Missão 100 Dias. Inicialmente, eu gostaria que vocês aí que estão nos assistindo se inscrevam em nosso canal aqui do LJ. Também nos sigam na nossa página aqui no Instagram, para vocês ficarem por dentro de tudo que há de melhor em preparação para concursos militares de Minas Gerais. Visão, visão. Aqui também estão os links para vocês entrarem nos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, tá? Do curso online do bombeiro, para você viver, sentir na prática, né, um ambiente só de preparação de gente focada para poder passar nesse concurso. Visão, visão. E importante também destacar sempre para vocês que esse vídeo não vai ficar disponível aqui no YouTube, tá? Essa aula vai ficar somente nesse momento que está passando agora para vocês, e depois disso já era, vai só para o CBM aí, o 1.0, né? Para o curso 1.0 que você vai ter dentro da plataforma. Então, aproveite, né? E assine uma preparação completa aí para o curso de vocês. Além disso, ó, nesse 1.0 você vai ter qual missão? Você vai ter a missão 100 dias, que é isso daqui tudo, junto com os PDF das aulas, as videoaulas, mais o plano tudo ou nada, né? Onde esse plano tudo ou nada aí, nós temos 60 simulados resolvidos e comentados, né, detalhadamente para vocês. O link está na descrição do vídeo aí para vocês. Além disso, teremos também simulados, tá? Esses simulados são simulados gratuitos. Você não precisa ser aluno do LJ, sendo ou não, você tem direito a fazer o simulado. Além disso, nós temos um prêmio aí de 2 cursos online, a seu critério, para o primeiro lugar. E cada curso acima de R$300. Então, vale muito a pena, né? Visão, visão. Bora para cima aí, LJ.
e o link é enviado apenas no grupo do Telegram. Então, se você não entrar no grupo do Telegram, você vai ficar de fora, boca aberta. Então, presta atenção aí, ó. Vamos junto. E aqui são as datas, né? Mas essas datas aí é melhor vocês também sempre ficar antenado aos canais oficiais do RJ, né? Porque pode ser que ocorra alguma alteração, mas aí vocês vão ficar sabendo com certeza. Visão, vamos embora. E tô esperando você curtir esse link aí, curte esse vídeo, mostra que você também está com a gente, dê sua força aí, porque o vídeo não vai continuar enquanto você não curtir. Tô esperando. Bora, boca aberta. Vamos? Curte? Pronto, agora sim, vamos começar. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o assunto cinemática, né? Vamos falar sobre velocidade média. Apesar de ser um assunto muito simples, né? Muito tranquilo, mas ele é a base do conhecimento da mecânica, né? Você calcular ali uma velocidade. Então, sem mais delongas, vamos à questão número 1. Veja bem, num grupo de idosos, foi feita uma avaliação física na qual um dos testes era percorrer, correndo ou andando, uma pista circular de 60 metros. Então, observe aí que já foi dado para a gente o comprimento da pista, dando o máximo de voltas possíveis no intervalo de tempo pré-determinado. Um atleta da terceira idade correndo percorre a pista em 25 segundos e andando ele percorre em 40 segundos. Pede para a gente qual que é a diferença entre as velocidades médias dele correndo e dele andando. De imediato, eu gostaria de observar para você o seguinte, Ela de Hortano, ó, a unidade de medida que o autor pediu. Ele exigiu que a resposta seja em metros por segundo. Ele exigiu que a resposta seja em metros por segundo. Então, você tem que ficar atento a isso. Claro que aqui nós temos, a distância também já está em metros, bacana, então 60 metros. Nós temos que o tempo aqui da primeira volta, com ele andando e correndo, também está em segundos, então eu não preciso fazer nenhum tipo de conversão de unidades, tá? É importante você observar isso daí. Como que a gente calcula a velocidade média? Para calcular a velocidade média, é lembrar que velocidade média é você pegar a distância inteira aqui, percorrida, a distância total e dividir pelo intervalo de tempo também total. Então, quando você pega a distância total e divide pelo tempo total, você vai ter aí a velocidade média. Então, nós temos duas situações, né? Observar qual que é a primeira velocidade média com ele correndo e calcular também a velocidade média com ele andando. Então, são dois cálculos. Então, ó, calculando a velocidade média com ele andando e com ele correndo. Então, vamos fazer primeiro com ele correndo. Com ele correndo, obviamente, gastou menos tempo, né? Então, nós tivemos quanto aqui? Nós tivemos um total de distância 60 metros, em um tempo que foi de 25 segundos. Perceba que dá para simplificar. Eu não vou fazer a conta total, vou só simplificar, tá, Ela de Hortano? Se você simplificar, ó, dá para simplificar por 5 o numerador, né? Por 5 o numerador vai para 12 metros para cada 5 segundos. Eu simplifiquei aqui por 5 e simplifiquei embaixo também por 5. 60 por 5 é 12, 25 por 5 é 5. Então, quer dizer, ó, isso daqui é a unidade de medida. Você não precisa escrever igual eu estou escrevendo aqui, não. Eu estou escrevendo para te chamar a atenção, tá? Que é 12 quintos de metros por segundo. Isso é a velocidade dele correndo. E quanto que vai ser a velocidade dele andando? Quanto que vai ser a velocidade dele andando? Ó, a distância é a mesma. 60 metros. Porém, ele andou em quanto tempo? Ele andou em 40 metros. Então, a distância aqui mudou. O tempo mudou, na verdade, para 40 segundos. Novamente, dá para você simplificar. Ó. De cara, você pode cortar um zero com zero aqui. Dá para simplificar. Também vai para 3 e aqui vai para 2. Então, essa razão aqui, ó, vai me dar 3 sobre 2 metros por segundo. Por que eu coloquei aqui, escrevi metros por segundo? Porque eu estou querendo chamar a atenção de vocês, desde já, Ela de Hortano, visão, que você entenda
que você tenha noção de que é fundamental você trabalhar com as unidades de medida dentro do padrão do SI. Então, tente trabalhar dentro do SI, dentro do padrão, o melhor possível, tá? Porque quando você sabe e lida com o SI, fica muito mais fácil você resolver as questões. E outra coisa que eu também queria chamar a atenção é o fato de que os dois estão nas mesmas unidades. Então, o fato dos dois estarem na mesma unidade, para mim também é bom, porque eu posso simplesmente fazer uma conta de subtração, de soma, de multiplicação, divisão, qualquer operação algébrica básica, porque estou falando numa mesma linguagem, num mesmo padrão de unidades. Então, desde já, Hélio Giordano, tenha em mente isso. Observe as unidades de medida, tá? Observe as unidades de medida. Visão. Ó, então, nós vamos fazer o quê? Ele não quer a diferença? Então, eu tenho que pegar a velocidade dele. Qual que é maior? A velocidade dele andando ou ele correndo? Com certeza ele correndo. Então, eu peguei esse 12 quintos aqui, né, que é a velocidade dele correndo, e vou subtrair de 3 meios. Vou fazer no próximo slide aqui, ó. Então, ó, pegando a subtração, vai ser a minha resposta. Eu tenho que pegar 12 quintos e subtrair de 3 meios. Eu sei que tem muitos Hélio Giordano que já está aí, ó, questionando por que Cirano não dividiu, tá? Eu não me apresentei direito no início do vídeo, mas meu nome é Daniel Cirano, tá, galera? Já conhecido aí, Ciran. O pessoal me chama de Ciran. Ciran, por que você não dividiu? Porque é preferencial trabalhar com a fração, porque a resposta exata, a resposta fica mais palpável com fração do que com decimal. Por incrível que pareça, né? É muito melhor mexer com fração do que com decimal. Porque, ó, você vai ter que fazer 2 dividido por 5 dá um decimal, 3 dividido por 2 dá outro decimal, depois você ia subtrair um decimal, então sua chance de erro é muito maior. Então é muito melhor você trabalhar com fração o tempo inteiro até chegar numa resposta que é uma única fração que já acaba logo e pronta a nossa resposta, ok? Então, dando prosseguimento. Quanto que é o mínimo múltiplo comum aqui, ó? O mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 10. Então, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 12 vai dar 24. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 3 é 15, né? Então, nós vamos ter 24 menos 15, que vai me dar 9. Então, fica 9 dividido por 10. Olha aqui, mamata. 9 dividido por 10 é simplesmente você pegar e colocar 0,9 metros por segundo. Deu até exato, tá vendo? Muito mais tranquilo do que você sair colocando conta por conta por conta. Ao invés de sair fazendo decimal, pode fazer logo com fração. Ok, Hélio Giordano? Visão aí para vocês. Pega essa lógica desde já para ficar muito mais tranquilo. Vamos então para a questão número 2. Aí está o gabarito, tá? Sempre eu sigo esse padrão, tá? Essa é a nossa aula inaugural, eu sigo esse padrão, coloco a questão, deixo um slide em branco, um espaço para poder fazer conta e também algum resumo com vocês. E no outro slide eu ponho o gabarito certinho da questão. Então esse material você vai ter disponível aí, caso você tenha acesso ao curso 1.0, tá? Não fica disponível aqui no YouTube para vocês não. Visão, vamos embora lá então. Continuando, então, questão número 2. A questão número 2, ela vai abordar aí esse texto, tá? Esse texto está em duas partes. Tá vendo que ele serve para as questões 2 e 3, tá vendo aqui, ó? O texto serve para as questões 2 e 3. Como é comum, né? Contextualizar as perguntas. Homem é capaz de correr a mais de 60 km por hora, diz estudo. O ser humano é capaz de correr a uma velocidade de até 64,4 km por hora, superando o atleta jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros rasos, segundo estudo realizado nos Estados Unidos. O número foi estabelecido depois que cientistas calcularam a mais alta velocidade pela qual os músculos do corpo humano podem se mover biologicamente. Segundo Matthew Bunter, especialista em biomecânica da Universidade de Whitman e um dos autores do estudo, a pesquisa mostra que o limite de velocidade na corrida humana é estabelecido pelo limite de velocidade das próprias fibras musculares. Para estabelecer o novo recorde mundial da prova dos 100 metros rasos e se tornar o corredor mais veloz do mundo,
o jamaicano Usain Bolt chegou a uma velocidade média de 45 km por hora. Puta que pariu, L. Jordano, visão, um monstro. O animal mais rápido da natureza é o guepardo, que chega a correr 112 km por hora. Está aí a fonte do texto. Questão número 2, L. Jordano, visão, ó, presta atenção. Usain Bolt chegou a uma velocidade média de 45 km por hora na prova de 100 metros rasos. Se conseguisse aumentar a sua velocidade média para 50 km por hora nessa mesma prova, o seu tempo diminuiria em... Então, como nós estamos tratando aqui, L. Jordano, de questões que envolvem simplesmente velocidade média, é você aplicar sempre Deus vê tudo. Visão, aplica Deus vê tudo, observa as unidades de medida, que dá para você fazer rapidamente as questões. Então, como ele quer o tempo, eu já vou isolar o tempo. Deus vê tudo é a equação. Eu vou isolar o tempo para vocês aí, ó. Presta atenção. Ó, qual que é a equação que envolve isso aí de velocidade média? A gente sabe que Deus vê tudo. Deus vê tudo. Eu preciso, nessa questão, determinar o tempo. Então, vou isolar o tempo. Como que eu calculo o tempo? Como está multiplicando a velocidade aqui, ó, vai passar dividindo. Então, vai ficar a distância dividido pela velocidade é igual o tempo, tá? Vou escrever para vocês, então. Não é uma forma nova, não, boca aberta. Presta atenção, ó. Isso daqui é a mesma equação. Eu só isolei a variável tempo. Então, a variável tempo aqui é a distância dividido pela velocidade. Então, pronto. Eu pego a distância e divido pela velocidade em ambos os casos. Só que, veja bem, a minha resposta está em segundos, 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 segundos. Então, eu tenho de prestar atenção nas unidades de medida. Eu estou falando com você. Olha para mim aqui, menino, ó, infeliz, presta atenção. Eu estou te falando que a unidade de medida vai fazer você ser aprovado ou não na prova. É o que separa aquele cara que vai entrar ou não. Em física, principalmente, é claro, né? Física e química faz uma diferença o aluno observar atentamente as unidades de medida. Então, preste bem atenção, tá? Muita atenção nessa parte aqui. Visão, visão. Ó, como é que vai ser, então? Vou calcular o tempo 1. A distância é 100 metros. O tempo é o que eu estou querendo. Ele andou, isso daqui, ó, qual velocidade? Primeiro foi a 45 km por hora. Qual que é o tempo? Vou chamar de tempo 1. Não sei. Não sei quanto que é o tempo 1. Como é que eu vou achar esse tempo 1? Ó, esse tempo 1 vai ser eu pegar quanto que é a distância. 100, vou colocar a unidade de medida para você chamar a atenção sua, ó. 100 metros. E a velocidade é 45 km por hora. Perceba, L. Jordano, um problema clássico aqui, ó. Aqui eu tenho uma distância que está em metros e eu tenho uma velocidade que está expressa em quilômetros por hora. Deu merda, L. Jordano, deu merda. Não dá para fazer a conta assim. Uma coisa está em metro, outra coisa está em quilômetro por hora. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Então, L. Jordano, você tem que ter essa noção. Olhar os dados e verificar que o cálculo não vai funcionar se as unidades não estiverem todas no mesmo padrão, ok? Então, vou converter. Vou converter quem? Vou pegar quilômetros por hora e converter para metros por segundo, até porque a minha resposta está expressa em segundos, ok? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Eu pego 45, se você pegar 45, toda vez que você está em quilômetros por hora, para converter para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Se você dividir por 3,6, ó, esse 3,6 já é clássico, é padrão, tá? Dividir por 3,6 converte para metros por segundo. Se você pegar 45 e dividir por 3,6, você vai encontrar 12,5 metros por segundo. Agora sim, agora eu posso fazer o cálculo, ó, porque ficaria 100 metros dividido por quem? Por 12,5
metros por segundo. Tá vendo que aqui está em metro? Tá vendo que aqui está em metro? Pronto, vou achar minha resposta em quê? Vou achar minha resposta em segundo. Então, quanto que dá esse tempo 1 ali de Hortano? Ó, esse tempo 1, esse delta T1, ele vai ser, quando eu pego 100 e divido por 12,5, eu vou encontrar exatamente 8 segundos. Então, 8 segundos. Então, ele correndo na velocidade de 45 km por hora, ele leva 8 segundos. Vamos fazer o cálculo agora para ver quanto que ele vai levar se fosse a 50 km por hora, mais rápido, né? Mesmo caso, ó. Qual que é a distância? A distância, 100 metros rasos, 100 metros. Qual velocidade? Ele está andando numa velocidade de 50 km por hora. Eu vou converter logo aqui, tá? Vou dividir por 3,6, por quê? Porque eu sei que não está no padrão. Então, vou converter. Quando eu pego 50 km por hora, divido por 3,6, eu vou encontrar aí 13,88 metros por segundo, que é o padrão do SI, padrão do Sistema Internacional. Então, quanto que dá o novo tempo? Vou chamar de delta T2, novo tempo, tá? Vai ser eu pegar 100, que está em metro, e dividir por 13,88. Tá vendo que eu usei foi o 13,88 e não o 50. Por quê? Porque já está no padrão do SI, tá? Eu uso aquele que está os dois no mesmo padrão. Então, o delta T2 é igual, eu pego 100 e divido por 13,88, não tem jeito, né? Vai dar uma continha meio chata mesmo. Vai dar 7,20 segundos. O que eu preciso fazer agora, então? Eu preciso subtrair, que ele perguntou qual que é a diferença do tempo. Então, a diferença é eu pegar quanto que deu antes. Antes era 8 segundos. Agora, ele gastaria 7,20. 8 menos 7,20 vai dar quanto? Vai dar 0,80 segundos. 0,80 segundos. Resposta é a letra A de aprovado. Visão ali de Hortano. Não dorme não, boca aberta. Presta atenção, ó. Então, o que eu fiz? Calculei os dois tempos. Um tempo para cada situação específica. Ok? Então, vamos embora agora para a questão 3. Questão 3, presta atenção. Ó, a questão 3 também tem referência ao texto, né? Fala bem assim: supondo que um guepardo corra com velocidade média de 108 km por hora, ele completará a corrida de 100 metros rasos em um intervalo de tempo em segundos. Eu sempre olho em que ele está querendo, ó. Eu sou um aluno que seria aprovado, visão LG Hortano, você que vai ser um LG Hortano aprovado, sempre olhar qual que é a unidade, qual o tom da questão está te pedindo. Ele pediu em qual unidade? Ele pediu em segundos. Então, eu já sei que esse 108 km por hora aqui, ó, está fora do meu padrão. 108 km por hora está fora do meu padrão. Então, se ele está fora, o que eu faço? Vou converter. Então, eu tenho, ó, anota os dados. Seja organizado, meu filho. Presta atenção, LG Hortano, ó. Velocidade. Quanto que ela é? A velocidade, 108 km por hora. Beleza. Qual que é a distância? A distância é 100 metros. O que ele está querendo? Ele quer o tempo. Ele quer o tempo. Ó, aqui tem coisas diferentes, ó. Está em metro, está em quilômetro por hora. Se ele quer a resposta em segundos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho de converter, obviamente, os 108 km por hora para metro por segundo. Como que eu converto? É só você dividir por 3,6. Toda vez que está em quilômetro por hora, você quer converter para metro por segundo, basta você dividir por 3,6. Quando eu pego 108 e divido por 3,6, eu vou encontrar nada mais, nada menos que 30 metros por segundos. Então, eu tenho a velocidade que está em metro por segundo. Eu tenho uma distância que está em metro. Eu vou achar o tempo em quê? Justamente na resposta, em segundos. Então, você está vendo, LG Hortano, que eu estou tendo um trabalho inicial que parece ser um trabalho maior, né? Parece que eu estou dando passos a mais, mas eu estou sendo organizado, estou seguindo um passo a passo.
Eu quero que você se espelhe em mim nesse quesito, que você siga rigorosamente o passo a passo, que é o quê? Primeira coisa, assim, ó, antes de sair resolvendo igual um aloprado, é pegar, anotar os dados, observar se esses dados estão em unidades que batem ou não com o padrão que está querendo na questão, por aí vai, ok? Visão. Então, ó, o que nós vamos fazer? Calcular o tempo. Como calcula o tempo? Nós sabemos que Deus vê tudo. Deus vê tudo. Então, o que eu vou fazer? A distância, eu sei que ela vale quanto? Ó, a distância, ela vale 100 metros. Vou colocar na forma, só para você ver como é que é facinho, ó. Um debaixo do outro. Distância 100 metros. Velocidade, 30. Quanto que é o tempo? Não sei. Então, corta um zero com zero. O tempo vai ser quanto? Vai ser 10 dividido por 3, que é aproximadamente 3,33 segundos, uma dízima periódica aí, eterna. Resposta, letra C de Cristo, tá, Eli Jordano? Tá aqui o espaço em branco, como eu falei para vocês, e o gabarito confirmando a nossa resposta, 3,33 segundos. Esse seria o tempo gasto pelo guepardo. Rápido pra caralho, né, Eli Jordano? Visão, muito rápido. Questão número 4 também sobre essa temática de cinemática, tá? Veja bem, o que ela fala? Um advogado caminha do Tribunal Regional do Trabalho até o Fórum Trabalhista de Campinas, percorrendo a distância de 1,5 km em 20 minutos. A velocidade média desenvolvida pelo advogado nessa caminhada foi... Ó, os dados que a gente tem. Vamos observar o que está podendo e o que não está podendo aqui nesse caso. Veja bem, vamos analisar. Eu tenho que a distância, ela é quanto? Ela é de 1,5 km. Ok, 1,5 km. Eu tenho que o tempo é igual a 20 minutos. E eu quero uma velocidade média, que nada mais é, como vocês já sabem, que eu já falei para vocês, que é a distância sobre o tempo. Distância total sobre o tempo total. Mas se eu vier aqui, ó, e fizer a conta, 1,5 km dividir para 20 minutos, eu vou achar a resposta em que, Eli Jordano? 1,5 km dividido por 20 minutos, eu vou achar a resposta em quilômetro por minuto, mas o autor não quer em quilômetro por minuto, ele quer em quilômetro por hora. Então, alguma coisa aí está fora do padrão, do que ele está querendo, que é o quê? Os minutos. Então, eu vou converter esses minutos para hora, ok? Então, ó, veja bem, 20 minutos, como é que converte para hora? Pode fazer a regra de 3 ou simplesmente dividir por 60, né? Ou fazer uma regra de 3 antes daqui para te ajudar, viu, meu filho? Presta atenção, está começando agora, bora junto então, ó, presta atenção. Completa comigo aqui, ó. Uma hora tem 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. 20 minutos tem quantas horas? Y. Multiplica cruzado. Claro que nós vamos cortar minuto com minuto, vamos achar a resposta em quê? Em hora. Então, ó, Y vai ser igual a quanto? Y vai ser igual a pegar aqui, ó, 20 e dividir por 60. Corta um zero com zero, vai dar 1/3 de hora. Ah, Cirão, eu quero dividir. Tô vendo o povo, Silvio, eu quero... Por que ele não divide? Por que ele não divide? Eu tô falando para vocês. Escute a voz da experiência, tá? Escute a voz da experiência. Visão, Eli Jordano. Visão. Você tem de ouvir quem já percorreu esse caminho mais vezes. Então, entenda o seguinte, ó. Não fique dividindo, não, tá? Não fica dividindo aí do nada um texto, essas vírgulas, tudo aí não, porque vai dar muito mais trabalho para você e você vai perder tempo para você raciocinar numa outra matéria lá para frente. Então, é muito melhor trabalhar com a fração. Vá por mim, tá? Olha bem aqui, ó. O que a gente faz? Aqui eu tenho um terço é o tempo, né, em hora. Então, eu tenho a distância e tenho o tempo, que é 1/3. Como é que eu calculo a velocidade média? Distância sobre tempo.
Então, ó, vou lá calcular no próximo slide para a gente, ó, presta atenção. Quanto que vai ser a velocidade média? Velocidade média é distância. Quanto que é essa distância? A distância, ela é 1,5. Tá vendo que está em quilômetro? Vou até colocar aqui, ó, está em quilômetro. E o tempo? 1/3. Está em quê? Em hora. Tá vendo que a resposta já saiu aqui, ó, quilômetro por hora. Pronto, tá padrão já. Então, ó, eu vou ter velocidade média igual a quanto? Velocidade média igual a 1/5 por 1/3. Conserva a primeira, que é 1/5, multiplique pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 1. Então, vou ter uma velocidade média igual a 1/5 vezes 3, 4,5 km por hora. 4,5 km por hora, nossa resposta final aqui, então, visão L. Jordano, padrão aí, ok? 4,5 km por hora da qual letra? Letra C, conforme o gabarito bonitinho pra gente aí, ok? Vamos, então, para a nossa quinta e última questão, L. Jordano. Vamos lá para a nossa quinta questão. Ó, ao realizar um teste ergométrico, um paciente caminhou sobre a esteira com velocidade de, ó, ele andou a 1 metro por segundo durante 3 minutos. Depois, ele andou mais 3 minutos, só com a velocidade de 1,5 metros por segundo, né? Beleza. Em seguida, ele correu numa velocidade de 2 metros por segundo, 3 minutos. E com a velocidade de 2,5 metros por segundo durante 2 minutos. E, finalmente, com a velocidade de 3 metros por segundo durante 1 minuto. Ele quer saber qual que é a velocidade média desenvolvida pelo paciente durante todo o teste, também em metros por segundo. Presta atenção, está acabando, L. Jordano. Ó, muito cuidado com questões que dão várias velocidades médias. É comum alguns de vocês simplesmente querer calcular a média, a aritmética, igualzinho na matemática. Pega as velocidades lá e divide pela quantidade de velocidades. Está errado. A média das velocidades não dá a velocidade média do percurso, ok? Não caiam nessa pegadinha. O que você tem que fazer sempre? Você pega a distância total percorrida, já que a velocidade é escalar média, você pega a distância total percorrida e divide pelo tempo total gasto. Pegando distância sobre tempo, você encontra facilmente aí qual que é a velocidade média. Vamos andar rápido nessa aqui? Tá acabando? Ó, então nós temos o seguinte, ó, vou só desenhar aqui para vocês as etapas. Veja bem, a gente tem, olha o percurso inteiro aqui para você entender o que eu estou querendo dizer, ó. Olha bem, L. Jordano, presta atenção. Primeiro, de A até B, ele andou a 1 metro por segundo durante 3 minutos. Depois, de B até C, que B e C é esse? Eu estou criando, tá? Só para poder exemplificar melhor para a gente. Depois, ele andou a 1,5 metro por segundo durante também 3 minutos. Depois, ele andou... Peraí, que eu acho que acabou com... Depois, L. Jordano, observa, em seguida, ele correu a 2 metros por segundo, durante 3 minutos. E com velocidade de 2,5 metros por segundo, aqui, ó, primeiro 2 metros por segundo durante 3 minutos, com velocidade de 2,5 metros por segundo, então aqui de C até D, 2,5 metros por segundo, de D até E, durante um tempo de 2 minutos, e por fim de E até F aqui, ó, ele andou a 1 minuto, né? 1 minutinho, ele andou 1 minuto, uma distância percorrida com velocidade de 3 metros por segundo.
Por que eu coloquei isso para vocês, Hélio Jordano? Entenda o seguinte, ó. Eu dividi os percursos. Porque não é eu pegar 1 metro por segundo, 1,5 metro por segundo, 2 metros por segundo, 2,5 metros por segundo e 3 metros por segundo. Tem gente que acha que é só somar 1, mais 1,5, mais 2, mais 2,5, mais 3 e dividir por 5. Não é. O que eu tenho que fazer? Calcular quanto que é a distância total de A até F e dividir pelo tempo total que ele gastou, que é 3, mais 3, mais 3, mais 2, mais 1. Como que eu calculo a distância percorrida em cada um? Só multiplicando. Distância, Deus vê tudo. Então, vamos lá. Ó. Quanto que é a distância AB? Pessoal, 3 minutos. 3 minutos, 180 segundos. Só multiplicar por 60. Então, 180 vezes 1, 180. Então, primeiro ele andou 180 metros. Depois de B até C. Ó, de B até C, 3 minutos também, não é? Então, 180 segundos. Então, 1,5, que é a velocidade. Estou aplicando qual a equação? Estou aplicando Deus vê tudo. Então, ficou 1,5 vezes 180. Que vai dar quanto? 1,5 vezes 180 vai dar 270 metros. Quanto que é a distância entre C e D? A distância entre C e D. Ó, 3 minutos também. Então, a 3 minutos equivale a 180 segundos. Quanto que é a velocidade? 2. Então, vai dar mais 360 metros. Agora, a distância entre D e E. Distância entre D e E. Ele andou 2 minutos, então 120 segundos, com a velocidade de 2,5. Vou para o próximo slide, tá? Se eu pego 120 multiplicado por 2,5, eu vou encontrar 300 metros. Então, a distância entre os pontos D e E, vai dar 300 metros. E, por fim, entre E e F, quanto tempo que foi aqui, ó? Quanto tempo que foi? 1 minuto, 60 segundos, a 3 metros por segundo. Então, 60 vezes 3, 60 segundos, vezes 3 metros por segundo. Vai dar quanto? 180 metros. Quanto que dá, Hélio Jordano? A distância total. Estou finalizando. Quanto que é a distância total? Ó, a distância total vai ser eu somar tudo. Tudo. Ó, 180, vou pegar de trás para frente, tá? 180 mais 300 mais 360. Então, mais 360. Que é o mais 360 mais 270, 360, 270, 360, 270 mais 180. Vamos conferir? Bora conferir, Hélio Jordano. Visão, olha bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5 trechos. 1, 2, 3, 4, 5 trechos. E quanto tempo que foi? Ó, 3 minutos, mais 3, 6, mais 6, 9, mais 2, 11, mais 1, 12 minutos, tá? O tempo total, 12 minutos. Vezes 60, eu vou converter. 12 vezes 60 vai me dar 720 segundos. Então, dividido por 720. Então, ó, se eu pegar isso aqui tudo, eu vou encontrar a minha velocidade média, tá? Eu encontro a minha velocidade média. Então, a velocidade média minha dá quanto? Em metros por segundo já. Ó, o numerador fica 180 mais 300 mais 360 mais 270 mais 180 dá uma distância de 1.290 dividido por 720. 1.290 dividido por 720,
eu vou encontrar uma velocidade média igual a aproximadamente 1,80 metros por segundo. 1,8 vai dar minha resposta aqui, a letra C. Eu acabei colorindo diferente aqui a letra B, tá? Mas retificando, a resposta certinha é a letra C, conforme o gabarito oficial da questão, tá? Foi um erro meu aqui que eu não colori a alternativa correta, mas podem conferir os cálculos que, de fato, a resposta é 1,8 metros por segundo. Ok, LG Hortano? Então, ó, encerra-se aqui, tá? A nossa aula sobre esse assunto. Tem mais uma questãozinha para vocês aí fazerem depois lá no 1.0. Visão, um forte abraço, até a próxima aula, onde a gente vai conseguir aí desenvolver um trabalho bacana com vocês, ok?